se eu te dissesse que a verdadeira força, aquela que desperta tua virilidade adormecida, tua clareza mental esquecida e tua vitalidade primordial, nunca esteve fora de você? E se essa força pudesse ser liberada, com algo tão simples quanto mastigar um tempero? Pode parecer absurdo agora, mas antes de rir, me responda. Por que será que algumas culturas milenares reverenciavam certos alimentos como portais sagrados de poder interno, enquanto hoje os engolimos sem consciência, adormecidos em nossa própria fraqueza? Eles te ensinaram que potência vem de pílulas, que desejo se recupera com química, que sua energia vital pode ser substituída por estimulantes industrializados. Mas e se tudo isso fosse uma distração? E se o segredo para restaurar sua virilidade natural estivesse num ritual esquecido, um gesto simples, ancestral, que carrega em cada fibra o código da sua força original? Mastigar. Um ato tão banal. Mas e se a forma como você mastiga este tempero ativasse processos ocultos, bioquímicos e espirituais, que os manuais modernos se recusam a admitir? A ciência, ou pelo menos aquela que é vendida em frascos, jamais te contaria isso. Mas os sinais estão por toda parte. Homens perdendo sua vitalidade aos poucos, acreditando que é apenas a idade. Relacionamentos que esfriam sem causa aparente. Uma geração inteira anestesiada pela falsa ideia de que o corpo é apenas carne, e não energia pulsante em transformação. Há um elo perdido. Um detalhe escondido no cotidiano. E esse tempero, esse que você nunca imaginou mastigar assim, pode ser a chave que destranca as engrenagens enferrujadas do seu ser. Mas não espere milagres embalados em promessas rápidas. A verdade exige coragem. Porque ao mastigar, você não apenas ativa glândulas e neurotransmissores, você desperta memórias celulares, você convoca sua biologia original, você reata com o fluxo esquecido da sua essência masculina. Isso não é sobre sabor. É sobre identidade. Não é sobre um ingrediente. É sobre reprogramar tudo o que te foi negado. Há um motivo pelo qual isso foi escondido, e ele começa a fazer sentido à medida que você continua aqui. E agora que a dúvida foi semeada, uma pergunta lateja como um tambor ancestral. O que exatamente acontece quando você mastiga esse tempero por um minuto inteiro, com presença, com intenção, com fome de resgate? Não olhe para fora. Não pule etapas. A resposta está mais perto do que imagina, e cada segundo deste vídeo é uma chave. Mas só os que permanecem até o fim terão acesso ao mapa completo. Porque o que vem a seguir não é apenas revelação. É retorno. Você se lembra da primeira vez em que sentiu que algo estava errado com seu corpo, mas ninguém te ouviu? Aquela sensação quase imperceptível de esvaziamento, como se uma parte sua estivesse se afastando em silêncio, não com dor, mas com ausência. Era o início de um esquecimento. Não daqueles que apagam memórias, mas dos que apagam a si mesmo. Um homem não perde sua potência de uma vez. Ele vai cedendo, pouco a pouco, ao veneno da distração, da pressa, da rotina. Vai aceitando o cansaço como normal. Vai chamando de idade o que, no fundo, é apenas desconexão. E então chega o momento em que até o espelho parece hesitar. O reflexo está lá, mas algo falta. O brilho nos olhos, a respiração mais cheia, a presença. Tudo substituído por um silêncio pesado, difícil de nomear. Nesse ponto, muitos se rendem. Buscam soluções rápidas, tentam disfarçar o vazio com suplementos, comprimidos, performances. Mas a verdade, aquela verdade incômoda, viva, que pulsa nas células, permanece gritando em silêncio. Você não está quebrado, você está bloqueado. E aquilo que você chama de fraqueza pode ser, na verdade, um pedido de resgate vindo do seu corpo ancestral. Esse tempero, essa raiz mastigada com intenção, é mais do que alimento. É um código. Um pequeno símbolo de algo infinitamente maior. Quando você o leva à boca e mastiga lentamente, você ativa memórias que estavam adormecidas nas dobras mais sutis da sua fisiologia. Não se trata apenas de química, é sobre biointeligência. É sobre permitir que o corpo fale aquilo que a mente aprendeu a calar. A cada mordida, há uma liberação. A cada segundo, uma resistência se desfaz. Você não está apenas mastigando. Você está atravessando camadas invisíveis que foram erguidas entre você e a sua própria potência. Há homens que vivem décadas sem jamais sentir o que significa estar plenamente presente em seu corpo. Sem experimentar a força tranquila de uma ereção que nasce não da pressa, mas da verdade. Não da performance, mas da conexão. Eles vivem à sombra daquilo que poderiam ser. E o mais cruel é que acham isso normal. Mas você está aqui. E se chegou até este ponto, é porque algo em você ainda pulsa.
Algo em você se recusa a aceitar a mentira da impotência como destino. E é por isso que esta jornada, apesar de silenciosa, é tão visceral. Porque ela confronta, sem palavras, tudo o que te disseram sobre o que é ser homem. E então a pergunta começa a arder por dentro, como fogo sob a pele. O que mais está escondido no simples ato de mastigar? Que outras chaves estão acopladas a esse ritual esquecido? E se esse tempero, este aroma intenso, este gosto marcante, for apenas a superfície de um processo que começa na boca, mas atravessa a espinha, o sangue, o olhar, até alcançar a alma? Você sente essa inquietação que não cessa, essa urgência que cresce. Não há mais volta. Porque agora, mesmo sem saber, seu corpo já começou a lembrar. E aquilo que você procura fora, já começou a ser ativado dentro. Você pode tentar resistir. Pode tentar ignorar o que está se formando aí dentro agora, esse calor que não vem do ambiente, mas do despertar silencioso do que estava adormecido. Porque a verdade, quando começa a se mover, incomoda. Ela empurra, estremece, destrói certezas antigas como quem quebra a crosta seca de uma terra que precisa voltar a florescer. E é exatamente isso que está acontecendo com você. Enquanto assiste, enquanto mastiga, enquanto sente. Você não está apenas recuperando sua força. Você está se despedindo da versão domesticada de si mesmo. Essa força oculta, aquela que nenhuma academia te devolve, que nenhuma cápsula encapsula, não vem de fora. Ela vem de um lugar esquecido, enterrado sob camadas de vergonha, frustração, silêncio e tentativas. Mas agora, algo rompeu. Um fio interno foi puxado. Você sente? É como se o corpo tivesse voltado a conversar com você em outra frequência. Uma frequência mais ancestral, mais crua, mais honesta. É o tipo de diálogo que não passa pela mente, mas vibra no estômago, arrepia os braços, dilata os olhos. É o início da restituição. E quando esse processo começa, ele arrasta tudo que estiver desalinhado. Ele expõe. Ele purifica. Não há como manter máscaras nesse estado. É por isso que tantos desistem no meio do caminho, porque recuperar sua potência não é só voltar a ter energia, é confrontar tudo que você sacrificou para se encaixar. Sua virilidade é apenas o sintoma de algo mais profundo, o seu enraizamento. Sua presença. Sua verdade. E esse tempero que você está mastigando, ele é apenas um símbolo. Um sinal. Uma faísca que reacende o fogo sagrado que queimava antes do medo. E quanto mais você mastiga, mais entende. A textura, o amargor, o ardor, tudo está dizendo algo. Como se a natureza sussurrasse segredos que não cabem em livros. Porque isso não é ciência fria. É alquimia viva. É inteligência do corpo. É cura que começa com dor e termina com reconexão. É como se o universo tivesse deixado pistas em pequenos pedaços de vida, e agora você estivesse finalmente pronto para decifrá-las. Não com lógica, mas com presença. Não com pressa, mas com entrega. A cura não está em saber. Está em sentir. E então a pergunta retorna, ainda mais afiada, ainda mais profunda. O que mais o seu corpo sabe, que você ainda não se permitiu ouvir? O que mais está adormecido, esperando apenas que você diga sim? Porque agora, neste exato instante, a escolha não é sobre continuar assistindo. A escolha é sobre continuar acordando. Mastigar não é mais um ato automático. É um ritual de retorno. E cada segundo que você permanece aqui é um passo a menos na direção da mentira e um passo a mais na direção de você mesmo. Há algo quase sagrado no desconforto que você está sentindo agora. Uma inquietação que não grita, mas pulsa, como se dentro de você, algo soubesse que está prestes a romper um ciclo antigo. Não é só sobre desejo. Não é apenas sobre ereção. É sobre dignidade biológica. Sobre ocupar novamente o próprio templo, com presença, com verdade, com força silenciosa. Aquilo que foi rotulado como fadiga, baixa testosterona ou estresse talvez seja apenas a linguagem moderna para traduzir o afastamento do seu centro. Mas agora o caminho de volta começou. E não há como desver o que foi sentido. Você já percebeu como tudo em volta parece desenhado para te distrair do que realmente importa? A alimentação, os estímulos, a pressa, os vícios disfarçados de prazer. Tudo te ensina a consumir rápido, digerir sem pensar, viver sem sentir. E nesse ritmo, até sua potência foi sequestrada. Não com gritos, mas com promessas. Não com violência, mas com distrações. Mas este tempero, essa raiz, esse fogo contido em pequenas fibras, ele não pede velocidade.
Ele exige presença. Ele convoca partes suas que você nem sabia que estavam dormindo. Mastigar por 1 minuto é 1 minuto de retorno ao real. E nesse retorno, verdades incômodas emergem. Talvez o problema nunca tenha sido a falta de energia. Talvez sempre tenha sido o excesso de interferência. Interferência no seu sistema, na sua libido, na sua intuição masculina. E agora que você mastiga esse símbolo ancestral, percebe, o corpo começa a reagir. Primeiro com estranhamento, depois com calor, depois com clareza. É como se uma névoa estivesse se dissipando de dentro para fora. Como se finalmente, depois de tanto tempo, você estivesse voltando a caber em si mesmo. Não é conforto, é reconexão. E ela tem gosto forte. Esse gosto, esse gosto. Ele te leva a memórias que você não sabia guardar. Há noites em que a energia jorrava sem esforço. Há olhares que acendiam sem precisar de nada além de verdade. Há um tempo onde sua virilidade era um estado de espírito, não um resultado de esforço. E nesse processo, o corpo agradece. Não com palavras, mas com respostas. Com sensações. Com firmeza. A ereção não volta porque você mastigou um tempero mágico. Ela volta porque você começou a lembrar quem você é. Porque o corpo, quando ouvido, responde com precisão sagrada. E agora, com esse calor percorrendo sua espinha, com essa nova presença no seu olhar, surge a pergunta que separa os distraídos dos despertos. Quanto da sua potência você ainda vai terceirizar antes de tomar de volta o que é seu por direito? Quanto tempo mais vai alimentar a ideia de que é fraco, quando na verdade, está apenas intoxicado de distração? O minuto de mastigação foi só o início. O verdadeiro processo começa com a decisão de continuar acordado. Porque agora, você já sentiu. Já viu, já sabe, e ninguém pode tirar isso de você. Nunca mais. Você sente a diferença, mesmo que não saiba explicar. É sutil, mas incontestável. Algo mudou no seu ritmo interno, como se cada célula estivesse sussurrando. Enfim, ele voltou. O corpo não mente. Ele apenas espera. Espera que você pare de lutar contra sua própria natureza. Espera que você se lembre que não nasceu para ser morno, domesticado, anestesiado. Mastigar esse tempero é como romper um feitiço silencioso. Um feitiço que te fez acreditar que potência se compra, que deseja um acidente, que virilidade é algo que desaparece com o tempo. Mentiras. Todas elas. E agora, você sente o gosto da verdade. Essa verdade não é confortável. Ela não vem em embalagens. Ela não te promete resultados em 7 dias. Porque ela não quer te seduzir, quer te acordar. E acordar dói. Dói porque você percebe o quanto se traiu tentando agradar. O quanto se calou tentando parecer forte. O quanto engoliu seco quando queria gritar. E agora, ao mastigar, você está fazendo o oposto. Está ativando. Está libertando. Está tirando camadas e mais camadas de adestramento emocional e hormonal. Porque esse tempero não trabalha sozinho, ele apenas acende a fogueira. O fogo é seu. Sempre foi. Você lembra como era sentir o sangue correndo com propósito? O coração acelerando sem medo? O toque provocando respostas imediatas, sem precisar forçar nada? Lembra daquelas manhãs em que acordava pronto, antes mesmo de abrir os olhos? Não era sobre juventude. Era sobre conexão. Sobre fluxo. Sobre vitalidade crua. E ela nunca te abandonou. Apenas foi abafada. Pelo açúcar, pelos hábitos, pelo excesso de ruído. E agora que você mastiga, lentamente, esse pequeno portal natural, a vitalidade começa a escorrer de volta. Não como um milagre, mas como um reencontro. Só que reencontrar-se exige coragem. Porque junto com a potência, volta a responsabilidade. Há de viver presente. Há de não aceitar menos do que sua natureza exige. Há de não negociar mais sua verdade em troca de conforto. Porque um homem desperto incomoda. Ele não precisa levantar a voz, ele emana. Ele não depende de aprovação, ele pulsa. E é isso que está sendo restaurado em você. Algo que não pode ser explicado com gráficos nem exames. É mais profundo. É espiritual. É biológico. É selvagem. É seu. E agora que você já tocou esse lugar dentro de si, como pretende voltar atrás? Como vai fingir que não sentiu o que sentiu? Que não acordou o que estava adormecido? Cada mastigada foi uma porta aberta.
Cada segundo foi um rompimento com o condicionamento. E agora a pergunta que fica não é mais: será que funciona? A pergunta é: você vai ter coragem de continuar acordado ou vai voltar a dormir como antes? Porque o caminho está claro. E tudo que seu corpo queria era que você o ouvisse. Finalmente. Há um momento em que o corpo para de pedir e começa a exigir. E talvez seja isso que você esteja sentindo agora. Não mais uma súplica silenciosa, mas um rugido vindo das entranhas. Não é fome de alimento. É fome de verdade. Porque agora que a névoa começou a se dissipar, você enxerga o que sempre esteve ali, a força oculta que nunca te deixou, apenas se recolheu diante da sua distração. E quando você mastiga esse tempero, com presença e entrega, não está apenas ativando glândulas. Está invocando uma lembrança primordial. Uma força que, antes de ser sua, foi de todos os que vieram antes, e que agora pede passagem por você. Sinta o que está acontecendo. Não tente racionalizar. Apenas sinta. O calor subindo, a pulsação mudando, a consciência se expandindo além do comum. É como se cada fibra estivesse se reorganizando. Como se seu corpo tivesse esperado por esse momento por anos, talvez décadas. E agora, em um simples minuto de conexão, tudo começa a voltar ao seu devido lugar. O sangue circula diferente. O olhar ganha nitidez. E há uma firmeza, não apenas nos músculos, mas na alma. Não é sobre sexo. Não é sobre performance. É sobre existência. Sobre estar inteiro, por completo, no seu próprio eixo. É aqui que muitos recuam. Porque essa potência assusta. Ela não se contenta em ficar na superfície. Ela quer ocupar tudo. Pensamento, postura, escolhas, palavras. Ela exige presença. E presença não combina com desculpas. Não tolera autossabotagem. Mastigar esse tempero é apenas o primeiro rito de passagem. Um gesto simbólico que destranca algo maior. E agora que a porta foi aberta, a sua sombra começa a ser iluminada. Tudo aquilo que você empurrou para debaixo do tapete, insegurança, frustração, raiva contida, começa a subir. Não como inimigo, mas como parte do processo de reintegração. Porque um homem potente não é aquele que não sente medo. É aquele que não foge dele. Que olha no espelho e encara tudo, os traumas, os vícios, os tropeços, os vazios. E mesmo assim, permanece. Permanece inteiro. Permanece verdadeiro. E é isso que esse processo está te oferecendo, a chance de voltar a ser indivisível. Um homem que não precisa provar nada, porque seu corpo já diz tudo. Um homem que não se pergunta mais: será que sou suficiente? Porque sua presença basta. Essa é a verdadeira ereção, aquela que começa na consciência e reverbera no corpo. E agora, diante dessa nova clareza que não cabe mais nos moldes antigos, você tem duas opções. Fingir que nada mudou, ou aceitar que nunca mais será o mesmo. Porque o que foi ativado aqui não se desativa. O que foi sentido não se esquece. E aquilo que você mastigou com o corpo, agora está sendo digerido pela alma. A pergunta final não é se o tempero funciona. A pergunta real é: você está pronto para sustentar a força que sempre foi sua? Porque ela está voltando. E vem com tudo. E agora que tudo foi sentido, e não apenas ouvido, o silêncio que resta carrega mais verdade do que 1000 explicações. Porque o que foi ativado em você não tem nome, não tem fórmula, não cabe em rótulos. É uma vibração nova, uma memória antiga, um chamado que ecoa do lugar mais íntimo do seu ser. Você não aprendeu algo, você lembrou. Lembrou da sua natureza intacta. Lembrou que a sua força nunca se perdeu, apenas se calou. E agora, finalmente, ela voltou a falar. Cada mastigada foi mais do que um gesto. Foi um voto. Uma escolha silenciosa de reconexão. Um grito sutil de quem se recusa a continuar vivendo pela metade. E esse tempero, esse símbolo aparentemente pequeno, revelou o quanto tudo pode mudar quando se coloca presença onde antes havia pressa. Ele não curou você. Ele só apontou o caminho. O resto sempre esteve dentro. Adormecido, sim, mas nunca ausente. Agora que você viu, sentiu e atravessou, tente voltar. Tente viver como antes. Tente convencer seu corpo de que nada mudou. Você não vai conseguir. Porque há experiências que não se desfazem. Há verdades que, uma vez tocadas, nos reposicionam diante da vida. Você não é mais o mesmo. E isso não precisa ser entendido agora. Basta ser honrado.
Basta ser vivido, um dia após o outro, com a reverência de quem reencontrou um pedaço perdido de si. Em algum lugar entre o início e este exato momento, uma decisão silenciosa foi tomada. Não uma escolha racional, mas visceral. Você aceitou o chamado. E por isso, agora, tudo o que era pesado começa a perder sentido. Tudo o que era vazio começa a ter forma. A sua potência não é o fim. É o início. O início de uma vida que vibra em outro tom, que deseja com outra qualidade, que se move com outro centro. Um centro que pulsa, firme, no lugar onde o instinto e a consciência se encontram. Então, se algo dentro de você foi tocado, não ignore. Se uma parte adormecida despertou, escute. Porque não foi este vídeo que fez isso. Foi você. Foi sua presença. Foi sua fome de retorno. E se há uma verdade que vale carregar no peito daqui pra frente, é esta. A força que você procura é a mesma que o mundo precisa ver em você. Ela não é só sua. Ela é serviço. Ela é exemplo. Ela é luz onde muitos ainda vivem apagados. Se este conteúdo ressoou com a sua verdade, se tocou algo que estava em silêncio, faça com que ele ecoe. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se. Não como um gesto automático, mas como quem reconhece que há outros como você, esperando apenas por um sinal. Talvez o sinal seja você.